Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando. Esse ano está sendo um ano muito melhor, né? Mesmo o pessoal que está só remoto, por alguma necessidade, eu acho que está sendo um ano mais acolhedor. A gente está conseguindo se adaptar melhor. Estou muito feliz de poder estar tendo contato com vocês. Além disso, eu estou feliz de poder estar indo para a escola, poder estar vendo vocês, mesmo de máscara. Agora eu já estou super adaptada à máscara, creio que vocês também. E de poder estar voltando a frequentar a escola. Creio que daqui a pouco a gente já vai estar todo mundo vacinado. Isso tudo vai melhorar, se Deus quiser. Lembrando que a gente tem que continuar se cuidando, né? Que a pandemia ainda não acabou. Mas, se Deus quiser, vai passar. Tenho fé. Bom, semana passada nós fechamos o capítulo 1. Eu havia dividido o capítulo 1 em duas partes, por ser um capítulo muito grande. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora com o capítulo 2. Nosso capítulo 2 eu vou dividir em duas partes também, para que a nossa aula ela não fique muito extensa, muito cansativa, e vocês peguem aquele rancinho da literatura, né? Porque essa matéria é muito legal, tá bom? Então, hoje a gente vai ver o capítulo 2, literatura, história e critérios, beleza? Então, hoje essa é a parte 1, e semana que vem a gente vê o capítulo 2, parte 2. Bom, dá meu slide. Para começar, a gente vai falar da importância da literatura. A literatura é uma forma de expressão artística que representa a realidade. Ela não é uma verdade absoluta, bater o martelo, mas ela tem muita semelhança com a realidade, tá, pessoal? Ela representa a realidade. A gente fala que ela trabalha com a verossimilhança, ela é uma semelhança com a verdade aí. Por exemplo, quando a gente pega, antigamente, os contos de fadas, eles eram inventados para dar um norte de regras para a sociedade. Nunca foi de bom tom deixar uma criança sair sozinha. Aí eles inventavam o Chapeuzinho Vermelho, aquele conto de fada, que dava uma lição. Falava o que podia vir a acontecer com uma criança caso, né, ela andasse sozinha por aí. Beleza? Então, essa história é um bom exemplo, tá? Claro que a gente tem elementos místicos ali. Por exemplo, não acredito que uma criança, né, foi comida por um lobo e um caçador tirou ela viva lá de dentro. É o elemento místico. Por isso que é uma representação do real, porque era possível acontecer algo ruim com a criança que sai sozinha. Mas tem partes ali que é ficção e a gente não consegue separar o que é real da ficção. Por meio da literatura, a gente consegue fazer uma análise da sociedade e dos indivíduos que pertencem a essa sociedade. A gente consegue entender como que um povo viveu em determinado momento. Porque os registros que a gente tem na literatura nos mostra como que era. Ela possibilita a construção de uma visão crítica da sociedade e dos indivíduos. A gente vai ver como que aqueles indivíduos pensavam criticamente naquele período e como que a gente pode construir também uma visão crítica sobre aqueles indivíduos. E quanto maior a quantidade de leitura, maior a capacidade de pensar sobre os mais variados assuntos. Quanto mais a gente lê, gente, mais crítico a gente se torna, mais capaz de debater sobre diferentes assuntos a gente vai ser. A literatura, ela é uma fonte de conhecimento. E essa fonte de conhecimento que ela nos dá, essa carga de conhecimento que ela nos leva a ter, ela faz uma independência intelectual. O que é isso? A gente não vai aceitar tudo que é imposto. A gente vai começar a pensar criticamente. A gente vai começar a debater de maneira mais crítica. E existe uma relação entre o escritor e o público. Qualquer cidadão é capaz de produzir literatura. Eu, vocês, todo mundo, tá? Essa produção ela é feita por meio da sensibilidade, na percepção das sutilezas da vida social e individual. Eu estou inserida no mundo. Eu posso escrever uma poesia falando sobre a realidade que me cerca, colocando os meus sentimentos ali dentro dessa poesia. Eu não sou capaz, acho muito difícil, mas qualquer pessoa é capaz. Nós temos, por exemplo, poetas que não foram
frequentadores assíduos da escola, como Patativa do Assaré, e que escrevem poemas lindíssimos, retratando a realidade ao redor deles com um sentimentalismo maravilhoso. Cordel é um grande exemplo desse tipo de texto que a gente ainda vai estudar. Então, olha o que fala no livro de vocês. O escritor, ele não é apenas influenciado pela sociedade, ele a influencia. A arte não meramente reproduz a vida, mas a modifica. As pessoas podem moldar as suas vidas pelos padrões dos heróis e heroínas fictícios. A gente se inspira nos heróis e nas heroínas que existem, né, dentro da literatura. E a arte, ela reproduz, ela, como se diz, ela não apenas, né, reproduz a vida, mas ela modifica a nossa vida a partir do momento que ela nos inspira a ter o nosso padrão de vida a partir dela, beleza? Bom, pessoal, por meio de uma obra literária, a gente consegue estabelecer um diálogo com o artista. Uma obra, ela pode nos influenciar a ponto da gente mudar nossa maneira de pensar e de agir. Quer um exemplo? O livro O Sofrimento do Jovem Werther, do alemão Goethe, levou os jovens a cometerem suicídio pelo amor não correspondido, tá? Então, um livro, ele influencia as pessoas justamente a agirem de certa maneira. E houve um período, inclusive, em que existiam os folhetins. Pensa que a gente não tinha internet, televisão, rádio, nada para se entreter, que o entretenimento era a literatura, que, do mesmo jeito que hoje um seriado, uma novela, o autor ele muda o rumo para agradar o público, a literatura também. O cara tinha que mudar lá a maneira de escrever para agradar o público. Então, uma obra ela pode nos influenciar. Inclusive, as obras literárias sobre escravidão influenciaram a abolição da escravatura, né? O livro Navio Negreiro lá de Castro Alves, que foi até conhecido como o poeta dos escravos aqui no Brasil. E a obra literária ela é um documento social, porque ela fornece informações de um contexto que existiu ou existe. O Graciliano Ramos, que é um grande poeta brasileiro, ele é um escritor da geração de 30 e ele mostrou os efeitos da seca sobre os retirantes e as injustiças sociais que eles sofriam. Então, esse livro dele, O Vidas Secas, ele é considerado um documento social, porque ele fornece para a gente informações aí sobre uma sociedade durante um determinado período de tempo. Algumas obras elas apresentam contextos idealizados e que podem ser usados para ironizar, porque a realidade é uma e ali aquele contexto ele é extremamente idealizado, muito longe da realidade. E aí o artista ele vai mostrar a insatisfação dele com a sociedade e demonstrar, né, os sonhos que ele deseja na realidade, né, tão longe de acontecer. E ele vai analisar os fatos aí que ele tem. O Machado de Assis, na obra dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele mostra a descrença dele no ser humano. Ele fala assim, ó, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então ele mostra por meio da ironia, que é uma grande característica do Machado de Assis, que ele não teve filhos porque ele não transmitiu o legado da nossa miséria a nenhuma criatura. Né? Ele está ironizando. O mundo é um lugar tão ruim que bom que ele não teve filho, porque ele não passou essa miséria que a gente vive para ninguém. Então, um livro, né, uma obra literária, ela pode servir para influenciar, né? Opa, peraí. Influenciar a nossa vida a ponto de, né, a gente mudar a nossa maneira de pensar. Ela pode ser um documento social e histórico e ela também pode ser usada para poder idealizar e ironizar, mostrar a vida de maneira irônica por meio da idealização. A gente vai estudar esses poetas que estão citados aqui ao longo do ensino médio. Deixa eu passar. Bom, a literatura, pessoal, ela tem algumas funções. Ela é uma arte, tá? Mas mesmo sendo uma arte, com a principal função de entreter, como a gente já viu, ela foi criada num período que a gente não tinha tantos entretenimentos como hoje, ela ainda tem outras funções. Ela tem a função estética, porque ela vai expressar o belo, né? A apreciação artística da obra.
Lembrando que o conceito de belo é um conceito abstrato. Aquilo que é belo para mim pode não ser belo para você. Aquilo que é belo para você pode não ser belo para mim. Então, a gente não trabalha o belo como um conceito fechado e pronto, acabou. Beleza? Ela pode ter uma função político e social, porque ela pode despertar o senso crítico, ela pode formar opinião sobre questões políticas e sociais, né? Então ela pode mostrar como a política e como a sociedade se organizava em determinado período, e ela pode despertar na gente aí um senso crítico de concordar, de não concordar, formar opinião, querer debater e assim por diante. Ela pode ter também uma função catártica, né, que vem lá da catarse, que é fazer com que a gente expresse os nossos sentimentos, aflore as nossas emoções, que a gente consiga colocar para fora tudo aquilo que a gente sente, né? Seja por meio da alegria, rindo, ou seja por meio da tristeza, chorando, né? Ela consegue emocionar a gente de certa forma, tá? Exemplo pessoal. Quando eu li o livro Marley e eu, chorei, me emocionei muito. Então, a literatura cumpriu seu papel catártico, uma das funções. Eu consegui colocar os meus sentimentos para fora, beleza? E ela tem a função também cognitiva, porque ela transmite informação, é o conhecimento de uma realidade. Opa, professora, mas ela não é uma ciência exata, ela não tem compromisso com a realidade. Não tem, ela não é uma ciência exata, mas ela, de certa forma, ela mostra um pouco da realidade por meio de sentimentos. Então, ela tem uma função cognitiva a partir do momento que ela passa informação para gente. A gente adquire conhecimento por meio da literatura, beleza? Pode não ser uma ciência exata, mas ela ajuda a gente a conhecer sobre um assunto. Ela traz para a gente informações. A gente não lê para nada. A gente se torna pessoas mais inteligentes, mais cultas, né? Conhece palavras novas por meio da literatura. Bom, pessoal, seguindo a nossa aula, o universo e o particular na literatura. Dentro da literatura, existe a tentativa de atingir os valores universais que são comuns a todos. O escritor, ele é um ser singular de pensamentos e opiniões, e ele vai se expressar por meio dos sentimentos e opiniões dele. Cada ser, gente, ele tem os seus sentimentos e as suas opiniões. Mas o artista, ele vai atingir o universal por meio do particular, pois ele vai escrever sobre algo que nós nos identificamos. Por exemplo, alguns valores, eles são universais. Vamos parar para pensar aí. Tristeza, alegria, todo mundo sente. Não importa onde esse indivíduo esteja inserido. São sentimentos que todo mundo sente. Mas cada pessoa vai escrever sobre isso à sua maneira. Eu posso ser sensível à tristeza de uma maneira e você ser sensível à tristeza de outra maneira. Então, eles escrevem sobre sentimentos universais, mas cada uma aí à sua maneira, beleza? E alguns temas, eles são recorrentes dentro da literatura. Diversos escritores falam sobre os mesmos sentimentos, porém eles partem de perspectivas diferentes. Por exemplo, cada um vai falar de felicidade à sua maneira, né? O que faz você feliz pode não me fazer feliz. O que me faz feliz pode não te fazer feliz. Por exemplo, eu já vi autor que fala sobre a felicidade relembrando a infância. Já vi autor que fala sobre felicidade relembrando a mãe, relembrando a esposa, relembrando a noiva, relembrando o cachorro. Tá vendo? Então, felicidade é um sentimento que todo mundo sente, mas eu posso relembrar a felicidade por meio de coisas singulares. Eu relembro a felicidade de um jeito, você de outro, o outro de outro, o outro de outro, e assim por diante. Ao mesmo tempo que ela é universal, ela é particular. E a literatura, ela é uma fonte inesgotável de manifestações das emoções. Sempre a gente vai ter emoção e sentimento para manifestar. E ela sempre vai ser assim, porque apesar da gente ser pessoas diferentes, nós compartilhamos as mesmas emoções. A gente sempre vai compartilhar a felicidade, só que de maneira diferente. A gente sempre vai compartilhar a tristeza, só que de maneira diferente aí. Os sentimentos, eles vão ser sempre os mesmos. O que vai modificar é a forma de sentir, é a forma de expressar. Eu vou sentir de um jeito,
você vai sentir de outro, o outro vai sentir do outro. Tem a questão cultural de cada um também que vai influenciar na maneira que a gente vai sentir a rir também, beleza? Então, peraí. Bom, período literário, gente, é uma sensação de tempo denominada por um sistema de normas, padrões e convenções literárias cuja introdução, difusão, diversificação, integração e desaparecimento podem ser acompanhados. Seção de tempo definida por um sistema de normas inserido no processo histórico e que pode ser removido dele. O que acontece, pessoal? O período literário ele é composto, formado por um padrão. Dentro desse padrão, a gente tem que saber o que estava acontecendo na história, quais são os autores que escreveram seguindo determinadas normas, né? E aí, dentro dessas determinadas normas e dentro do que estava acontecendo na história, a gente vai ter um período literário, beleza? Ou escola literária. E cada período literário, ele possui determinado estilo de época, que é composto por diversos estilos individuais, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente pensa na literatura e na história, a história literária é o estudo da evolução da literatura em determinado período. Isto é, a gente vai analisar um conjunto de obras significativas em um dado momento histórico. Sempre que a história muda, a literatura muda. Eu tenho várias escolas literárias. Exemplo, quinhentismo, barroco, arcadismo. Conforme a história de um determinado país, do mundo também muda, a escola literária ou o período literário vai mudar também. E esse conjunto de regras dentro da literatura também muda, acompanhando a história. A obra literária ela vai fornecer informações sobre a vida literária de um determinado período histórico. Quem gosta de história vai ter muita facilidade em estudar os períodos literários ou escolas literárias, né? Já que são sinônimos aí. A gente não estuda um período literário sem ler as principais obras. Poxa, professora, a gente sempre vai ler livros, então, em todas as escolas literárias? Não. Mas a gente vai ver sempre em todas as escolas literárias um resuminho de obras que são mais importantes. E a gente sempre vai conhecer o contexto social, cultural, político e econômico daquele momento em que as obras estudadas foram produzidas, já que a literatura ela vai fazer parte desse contexto. A literatura ela vai ser produzida dentro de um contexto histórico, social, cultural, político, econômico. A gente vai conhecer como que um determinado povo vivia nesse período, como eles pensavam, como eles agiam. E dentro dessas obras, a gente vai achar tudo isso que está relatado aqui, beleza? Fazendo a análise dessas obras, a gente conhece a sociedade, a cultura, a política, a economia, a história, tudo. A delimitação de uma escola literária, ela vai desde o seu início, seu desenvolvimento, até o fim. E alguns fatores, eles vão contribuir, como a publicação de obras ou questões históricas aí. Por exemplo, o início do romantismo no Brasil, ele começou com um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Então, eu sei que a escola literária romântica começa dessa maneira, com esse livro, tá? A escola antes dela acaba justamente porque esse livro inaugura uma nova. E aí, como que eu sei que o romantismo acaba? Porque vem o realismo, que é uma nova escola literária que inicia com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Um livro vai sempre iniciar uma nova escola literária, que vai ter uma mudança na história, que vai trazer sempre mudanças também sociais, culturais, políticas e econômicas aí. O historiador de literatura, o cara que estuda literatura, ele vai construir e reconstituir a realidade da história literária dos diversos períodos ou escolas literárias a partir desses pequenos marcos. Então, a partir do momento em que... Deixa eu voltar um slide. Peraí, pessoal. A partir do momento em que a gente tem um estilo de época, né, determinadas características, vamos pegar o romantismo. O romantismo, ele teve um estilo de época, ele foi uma escola literária que começou lá com Suspiros Poéticos e Saudade. E dentro do romantismo,
a gente falou sobre alguns assuntos. Por exemplo, a gente fala sobre natureza, a gente fala sobre, que é a primeira fase, a gente fala sobre a segunda fase, que é pessimista, que a morte é vista como solução dos problemas, e a terceira fase, que a gente fala sobre a abolição da escravatura. Então, o romantismo é a escola literária que fala sobre esses 3 assuntos, tá? E aí, esse é o estilo da época. A gente vai conhecer a sociedade da época a partir desses 3 assuntos. Só que a gente tem um estilo individual, porque a gente tem vários autores que escrevem sobre esses 3 assuntos. Cada um vai escrever à sua maneira. Cada um vai trazer os seus sentimentos e as suas emoções, escrevendo à sua maneira sobre esses assuntos. Beleza? Bom, pessoal, então nossa matéria de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa matéria, vocês podem contar aí comigo, podem contar com os professores de vocês, que a gente está aqui para ajudá-los. Um beijo para vocês e até a próxima aula.